Paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Somente as Escrituras, nada além disso aqui, ó. Nada além disso. Aqui a gente não fala nada segundo as nossas próprias opiniões, mas tudo baseado no que está escrito dentro da palavra de Deus. Vamos meditar hoje no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Está falando aqui, os pastores não vão cuidar das ovelhas, só estão preocupados com eles mesmos, com eles próprios. Versículo 3: Comeis a gordura, vesti-vos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O que está dizendo? Os pastores estão pegando a gordura da ovelha, estão tirando a lã da ovelha, está degolando o cevado, mas não está cuidando delas. Preciso de decifrar o que está escrito aqui? Eu acho que não, né? São certos pastores que só se preocupam com o que a ovelha dá, mas não se preocupam em apacentar as ovelhas. E Deus está dizendo no versículo 3, mas não apacentais as ovelhas. Versículo 4, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Vamos por partes. A fraca não fortalecestes. Então existe uma ovelha fraca dentro da igreja. E cadê os pastores para fortalecer elas? Com o quê? Com a palavra. A doente não curastes. Então existem ovelhas doentes dentro da igreja. Cadê os pastores para cuidar das ovelhas doentes dentro da igreja? A quebrada não ligastes. Existe ovelha quebrada dentro da igreja. Mas cadê os pastores para cuidar delas? Existem ovelhas, vamos voltar lá no início um pouquinho, a ovelha fraca, aquela pessoa que está lá, fraca. Lembra de Romanos capítulo 14, que fala da tolerância com os fracos na fé? Existem pessoas que são fracas. Ah, mas é ridículo, mas é um absurdo, crente fraco. Mas está escrito tanto aqui como em Romanos 14 lá. Existem pessoas fracas e a gente tem que fazer o quê? Cuidar dessas ovelhas. Doentes. Existem ovelhas doentes dentro da igreja. Doentes de saúde, do corpo e doentes da alma. A igreja é um hospital. Muito bonita essa frase. Mas em um hospital tem médico. Cadê os médicos dentro da igreja para cuidar das ovelhas doentes? Não existe médico, só existe gente julgadora? Não, tem que ter médico também. Quebrada. Existem pessoas quebradas dentro da igreja. Quebradas, literalmente quebradas. Quebradas de repente, uma empresa, que teve uma empresa e de repente essa empresa quebrou, uma pessoa que está passando por uma crise financeira gravíssima no seu emprego, na sua vida financeira. Cadê os pastores para cuidar das ovelhas quebradas? Vamos continuar. A desgarrada não tornastes a trazer. Nota de rodapé. A desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Então aqui já quebra aquela ideia de que pastor não pode ir atrás da ovelha desgarrada.
que significa? Lembra, notem que aqui existem dois tipos de ovelhas. A desgarrada e a perdida. Então, se existem duas, são coisas diferentes. Desgarrada é aquela que sai porque quer, está a fim de sair. E existe aquele ditado muito bonito, que se a pessoa sai por conta própria, o pastor não tem que buscar a ovelha. Mas aqui está falando ao contrário. A perdida, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste. Então, tanto a desgarrada que sai por conta própria, como a perdida que se perde sem querer, o pastor tem que ir atrás. O pastor tem que cuidar. O pastor tem que trazer de volta. Que é muito bonito, sabe? É muito bonito a gente chegar e falar, a pessoa saiu porque quis. Ela saiu porque quis. Essa ovelha é mimada, essa ovelha é fraca, essa ovelha é uma pessoa, sabe, que não tem maturidade, é uma ovelha sem maturidade, é menininha, é meninice, e não vai buscar a ovelha. Porque ela quis sair e não vou buscar. A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia não fala para você correr atrás só da perdida, não. A Bíblia fala para você correr atrás da desgarrada. Desgarrada é aquela que sai porque quer. Notem que aqui existem dois tipos e a Bíblia faz questão de falar. A desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Não buscastes. Mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Não busca, não cuida, não trata da doente, da quebrada, da desgarrada, da perdida, da fraca, mas dominais sobre ela com rigor. Não, tem que ser do meu jeito. Tá difícil. Assim se espalharam, versículo 5, assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Essas ovelhas se espalharam por não haver pastor. Pastor não é só quem prega no púlpito, pastor é quem cuida de ovelha. E se tornaram pasto para todas as feras do campo. Tem muita gente sendo dominada por Satanás, tem muita gente indo para a boca do leão, da serpente, do tigre. Por quê? Por quê? Porque os pastores não vão atrás. Porque os pastores não cuidam. Depois é muito fácil. Não, aconteceu isso na vida daquela pessoa, na vida daquela ovelhinha, coitada. Porque a ovelhinha foi rebelde, a ovelhinha saiu da igreja. Que rebeldia, ela está passando por uma consequência de ter saído da igreja. Mas ela saiu da igreja e alguém foi lá atrás dela? Alguém foi buscar ela, trazer ela de volta? Alguém foi buscar a desgarrada? Alguém foi buscar a perdida? Não. Largaram ela de mão, as feras do campo foram lá e devoraram. E vão dar conta a Deus. Esses pastores vão dar conta a Deus sobre o que está falando aqui. Vão dar contas a Deus por não agirem como os pastores, por serem pastores que só apacentam a si mesmas, por serem pastores que só se preocupam com a lã, com a gordura e não se preocupam com a vida dessas ovelhas. Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Mas existe um porém. Os pastores aqui estão abandonando as ovelhas, estão largando as ovelhas. Mas tem um porém. Começa no versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, se os pastores não cuidam, o nosso sumo pastor vai cuidar de nós. Eu mesmo, diz o Senhor, procurarei as minhas ovelhas
e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que as encontra, no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvem e escuridão. Versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Lembra do versículo 4? A perdida, que o pastor abandonou. Olha o que nosso pastor Jesus faz. Lembra que o pastor abandonou aquela lista? Agora vamos ver o que Jesus faz. Versículo 15. A perdida buscarei, a desgarrada que saiu porque quis, tornarei a trazer. A quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. São aquelas ovelhas soberbas que se acham superiores. Destruirei. Apacentá-las-ei com justiça, porque Deus é justo. Deus não se engana. Deus é justo. Justiça. Quanto a vós outras, versículo 17, quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bode. Tem muita ovelha se achando superior, mas na verdade ela é um bode. Tá bom? Está escrito aqui, não sei o que estou inventando não. Somente as escrituras, nada além disso. Agora vamos para o versículo 21. Preste atenção para terminar. Preste atenção no que está escrito no versículo 21. É a parte mais importante do texto. Versículo 20. Vamos voltar no versículo 20 antes. Por isso assim lhe diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com o lado, tá vendo? Com o lado e com o ombro dás empurrões e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora. O que está querendo dizer esse versículo? Versículo 21 do capítulo 34 de Ezequiel. Prestem atenção. Visto que com o lado e com o ombro dás empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. O que está falando isso? Que tem pessoas dentro da igreja, ovelhas dentro da igreja que vai empurrando a outra assim, ó. Vai empurrando assim, ó, até ela sair da igreja. Empurra a igreja toda até a porta da igreja, de entrada da igreja, de saída da igreja, para tirar a ovelha da igreja. Tem gente dentro das igrejas que estão empurrando outras ovelhas para que elas saiam da igreja. Mas por quê? Porque se preocupam mais com a reputação da igreja. Notem que está escrito aqui que Deus vai, versículo 20, eu vou julgar entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Tem muita ovelha gorda que se acha que está empurrando as ovelhinhas magras, aquelas doentes, sabe, aquelas desgarradas, aquelas perdidas, fracas, quebradas. As gordas estão tudo empurrando, ó, mete para da igreja. Você está desonrando a denominação. Você está desonrando o nome, a faixa da igreja. Ó, mete o pé, sai. Sai que você está fazendo vergonha. O hospital é para doente. Então, se o hospital é para doente, por que você empurra aquela ovelhinha fraca para fora da igreja? Ah, mas a ovelha é rebelde, é fraca, é desgarrada. Deixa dentro da igreja. Deixa dentro da arca. É melhor dentro da arca do que no meio do dilúvio. Lembra da parábola lá do joio e do trigo? Jesus não deixou ninguém tirar o joio de lá, não. Quem vai tirar é ele lá no juízo final. Nosso papel é cuidar, é deixar, é buscar, é tratar as ovelhas fracas, as ovelhas doentes. E não empurrar, ó, mete pé, mete pé. Você está desonrando a denominação. Você está desonrando o nome da igreja.
Na verdade, quem está desonrando a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, lá de Apocalipse, sabe quem são? São esses pastores. São essas ovelhas gordas que estão destratando das ovelhas magras, porque se acham superiores. Não fica dando de ombro, empurrando as pessoas para fora da igreja. Não fica dando chifres. Vai, sai, vaza, sai daqui, sai daqui. Você está desonrando a igreja, sai daqui. Teu lugar não é aqui não, teu lugar é no mundo, sai daqui, sai, sai. Gente, está escrito aqui, ó. Escrito aqui, ó. Ezequiel 34. Está escrito aqui, aqui. Se não gostou do que está sendo dito, pega essa Bíblia aqui, queima, rasga, taca fogo. Faz o que você quiser. Taca dentro do vaso e dá descarga. Mas se você se descrente e crê no que está escrito aqui, então segue o que está escrito aqui. Vamos cuidar das pessoas. Depois que ler esse capítulo 34 de Ezequiel, você vai lá para Romanos. Vai lá para Romanos 14. Tolerância para com os fracos na fé. Fraca, quebrada, desgarrada, perdida. Todos os tipos de ovelhas dentro da igreja. Todos. Todas têm que ser cuidadas. E não desprezadas. E não maltratadas. Ah, saiu, o problema é dela, que quis sair. E sair é muito infantil. Que sair da igreja é muito infantil. Deixa ela para lá. E as feras do campo estão comendo elas todinho. E as pessoas acham que Deus não está vendo nada. Deus está cego. Ele pegou um problema de visão e agora não enxerga mais nada. Ele só enxergava na época da lei. Agora na época da graça ele não enxerga nada, ele está cego. Ele não está vendo nada, né? Deus não está vendo mais nada. Não se engane, não se engane.